Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo muito bom porque ele tem a função de instruir você com relação ao trânsito. Nós estamos no mês de maio. Maio é considerado um mês voltado para a educação no trânsito. E em especial, estamos fazendo uma série de 4 vídeos. Eles têm justamente a função de trazer a atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Nos acompanhe, a primeira aula será muito boa, a segunda será excelente, a terceira muito melhor ainda e a quarta terá um desfecho fantástico. Nós temos o nosso amigo Michel, que vai estar trazendo para todos nós assim, instruções maravilhosas e precisas com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Nos acompanhe, venham conosco, será abençoador na sua vida. Deus vos abençoe. Olá pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei muito bem a hora que você está aí acessando e assistindo esse nosso bate-papo que nós teremos aqui. E hoje, de uma forma assim, com o intuito de trazer informação a você, condutor de veículo automotivo. Falei certo? Falei certo, né? Já tô até falando melhor, viu? O bom desse negócio é isso, né? Então, assim, trazendo informação para vocês, onde houveram mudanças, atualizações no CTB. O que é esse negócio? Código de Trânsito Brasileiro. E aqui nós temos o Michel, que é graduado justamente em logística e pós-graduado em engenharia de tráfego, né? Observem, engenharia de tráfego, né? Não é de outra coisa. E além do mais, ele também é instrutor de trânsito e assim estará trazendo para nós aqui algumas informações precisas que eu com certeza tenho essa necessidade, porque o código mudou e precisamos nos atualizar, e a intenção aqui é justamente essa. Conosco está o pastor Marcelo, aí, um amigo nosso, e por favor, pastor, se apresente aí para essa turma linda que está nos assistindo aí. Muito bom, pessoal. Legal estar aqui com vocês, trazendo um assunto que é de utilidade pública. Interessante perceber que a igreja ela não está aquém da sociedade, e nós temos condutores que são membros de igreja, que são crentes, que estão aí no dia a dia, na vida, e esse é um conteúdo que não vai ser apenas dirigido para o crente, mas dirigido para todos aqueles que se colocam nessa condição de condutores. Então, eu entendo que isso aqui é algo muito bacana, muito legal. Agradeço ao Marquinhos aí por estar nos recebendo, tá na vanguarda aí, né, dessa coisa boa. E é muito bom poder estar aqui com o Michel, uma pessoa capacitada para trazer para nós e elucidar as dúvidas a respeito disso. Então eu creio que será um ganho muito grande para nós aí, todos aqueles que fazem uso da condução de veículos aí, acredito que será algo muito bom para nós. Muito bom, muito bom. Michel, se apresenta aí pro povo, o povo tá doido para te conhecer, Michel. Bom, professor, como o senhor já apresentou, né? Eu trabalho com trânsito já desde 2008, fui instrutor em São Paulo, no interior de São Paulo, e sempre trabalhei na sala de aula, no trânsito ser falado e formado, né? Porque o Código de Trânsito Brasileiro ele prevê na sua resolução 68 que deve ser feito não só a autoescola que as pessoas falam, mas sim um centro de formação de condutores, né? Então, quando você fala de formação, você precisa trazer informação e mudar a consciência do cidadão. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro, né, e já são 13 anos que já estou caminhando aqui. Tive a oportunidade de trabalhar na Zona Oeste, na Zona Sul, né, na Baixada Fluminense foi o tempo que eu fiquei mais ativo. E trabalho, na verdade, com aulas práticas, né? Então, é algo muito importante essa nova legislação, porque muita gente acaba tendo essa ideia de legislação somente quando, de repente, está pagando uma multa, né? E todo aquele que é condutor, né, habilitado, a pessoa que foi lá na autoescola, tirou a habilitação direitinho,
essa pessoa tem que permanecer em formação, né? Então, toda vez que é divulgada uma lei nova, é repassado, né, para a mídia, nós temos que dar essa continuidade. Então, é um momento muito oportuno de estarmos aqui juntos. Muito embora não seja a profissão de todos nós, mas é a nossa ocupação. É a nossa ocupação, exatamente. E nos cabe ter uma atualização constante, é verdade. E assim, vamos começar a bombardear ele, né, pastor? Sim. Vamos, eu vou logo fazer logo uma pergunta bonita para ele ficar e trazer assim, coisa boa para mim e para você. Olha só, nós sabemos que aquele grande desejo de todo mundo, eu quero renovar minha habilitação e eu quero agora ter a habilitação por 10 anos. Vou ficar 10 anos sem preocupação alguma. Tínhamos aí aquele processo lá que você fazia a cada 3 anos, 5 anos, para alguns casos 3, em alguns outros casos ano em ano, não é isso? Era assim que funcionava. E agora, com essa mudança, como é que ficou? Todo mundo vai ficar 10 anos aí sem renovar a habilitação? É assim? Então, na legislação anterior, até dia 11 de abril, a renovação ela funcionava da seguinte maneira. Então, o condutor, antes dos 65 anos, né, até os seus 65 anos, ele renovava a habilitação de 5 em 5 anos. Né? Lógico que sempre o médico, né, o clínico que está lá fazendo o exame, ele pode diminuir esse tempo. De repente existe uma situação que cause, né, uma capacidade que vai degenerando, né, uma capacidade auditiva, uma capacidade visual, né? Então o médico ele pode chegar e diminuir, mas no geral são 5 anos. Com a lei nova, o número 65 ele sai. Entra em cena o número 50, entra em cena o número 70. Opa, 50 anos e 70 anos. Como? Todo condutor até os 50 anos, para ele renovar, quando ele vai renovar, ele tem 10 anos. Ele renova de 10 em 10 anos, até os 50 anos. Passou dos 50 anos, ele vai renovar de 5 em 5 anos. Tá, mas de 5 em 5 anos até aonde? Até os 70 anos. Olha, então deixa eu te interromper, fazer uma outra pergunta. Se você tem 49 anos e você vai completar 50 anos daqui a 3 dias, mas a sua habilitação vence daqui a 2 anos. Aí você vai dar a entrada, faz a renovação, você vai pegar ela por 10 anos, é isso? Ou você vai pegar por 5 anos? Tudo é a princípio, a partir da data em que você dá a entrada. A única antecipação que você pode fazer de uma renovação são 3 meses. Né? Então, se você pode antecipar 3 meses, você pode. E a regra é clara aqui, né? O código diz, pela lei 14.071, até os 50 anos você renova de 10 a 10 anos. Passou dos 50 anos, a sua renovação 5 Então, aqueles espertinhos que estão com 2 anos, quer adiantar para poder pegar 10 anos, não pode porque cai no período máximo de 3 meses para fazer a renovação. Você só pode antecipar a sua renovação 3 meses antes. E você pode ficar rodando com a habilitação vencida até 1 mês. Até 30 dias. Isso ainda mantém. Isso. Hoje não, porque nós estamos num período de pandemia. Então, o que está acontecendo? As renovações elas estão tendo um tempo, né, bem maior. Né? O tempo se tornou indeterminado, até para o processo de habilitação. Se tornou um tempo indeterminado por conta dessa coisa. Né? O Detran abre, o Detran fecha. Né? Vai aumentando os casos de Covid, né? Então acaba o Detran tendo vários problemas, né? E um deles é a identificação e habilitação. Chegando aos 70 anos, né? O condutor ele vai poder renovar de 3 em 3 anos. O que a gente não pode esquecer é que, independente da renovação, o clínico pode avaliar, né, algum problema degenerativo daquele condutor.
Porque a gente, quando fica... As pessoas ficam eufóricas. Ah, não, eu vou renovar de 10 em 10 anos. Não é bem assim. É de 10 em 10 anos, se tudo estiver ok. Da mesma forma, uma pessoa que não usa óculos, imagina, daqui a 10 anos ela pode, de repente, usar óculos. Né? Então, se tudo estiver ok, até os 50 anos, de 10 em 10 anos, depois de 50 até os 70, 5 em 5, e depois de 70, de 3 em 3 anos. Até porque a nossa saúde no Brasil, atualmente, as pessoas conseguem ter uma longevidade, né, maior. Aumentou, né? Ou seja, então, a partir de 70, independente da idade, é de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Ok. Tá certo. Ô, Michel, com relação à questão do limite de pontos, né? O pessoal, geralmente, quando a gente leva alguma infração, comete alguma infração, melhor dizendo, e daqui a pouco acontece de cometer outro, a gente começa a fazer conta, né? Olha, não posso atingir 20 pontos, pelo menos era assim na legislação anterior. E agora parece que houve um aumento, né, nessa quantidade de pontos para que você venha de fato perder a sua habilitação. Como é que é esse negócio agora? Então, pelo código, né, antes, no dia 11, né, até o dia 11, só existiam duas formas, né, de um condutor ter a sua habilitação suspensa. Né? Vale lembrar que as penalidades são a advertência por escrito, a multa, né, a suspensão da carteira, da permissão da CNH, a cassação da permissão, a cassação da CNH, né, e a frequência de curso de reciclagem. Essa pontuação, ela se aplica para a suspensão. Né? Então, estamos falando de pessoas que têm CNH. Né? Tem pessoas que ainda ficam confusas. Quem é permissionário pode somar pontos? Não pode. Eu estou juntando uma resposta numa outra. Né? Uhum. E aí, quem é permissionário continua o mesmo esquema. Desculpa, mas você poderia explicar um pouquinho o que seria o permissionário? Permissionário é aquela pessoa que passa no exame prático de direção veicular, passou na prova prática, aí ele recebe, né, um documento chamado permissão para dirigir. Ele tem um layout tudo igualzinho, igual uma carteira nacional de habilitação. A questão é que, enquanto ele é permissionário, ele não pode ser reincidente em infrações médias, não pode ter nenhuma infração grave e não pode ter nenhuma infração gravíssima. É o período que de um ano. Todo mundo tem medo de dirigir, né? Aquele período de um ano. Às vezes tira, guarda na gaveta. Guarda na gaveta, deixa quando eu pegar a definitiva. Assim que der, eu vou. Quando vier a definitiva... É verdade. Uma curiosidade, né? Às vezes a gente pergunta, bom, se no código diz que não pode ser reincidente em infrações médias, a pergunta é, e eu como permissionário posso cometer várias infrações leves? Ninguém responde isso, né? Na verdade, como não tem nada que proíba a reincidência de infrações leves, o permissionário poderia cometer, sim, várias infrações leves. Mas e a somatória de pontos? Aí que entra. O permissionário, ele não pode ser suspenso. Ele pode perder a permissão dele. Né? Mas não existe, não está descrito, olha, X infrações leves vai perder a permissão. Ou seja... Fica um vácuo. Exatamente, fica em aberto, né? Agora, com relação aos pontos, até 20 pontos, né? São duas formas que você tem para ser suspenso. Se você cometer uma infração que na descrição daquela infração leva à suspensão. Por exemplo, eu dirigi uma motocicleta sem capacete. É uma infração gravíssima que já leva à suspensão. Certo. Outro exemplo, se eu exceder a minha velocidade numa via acima de 50% da velocidade máxima permitida. Ali no Código de Trânsito Brasileiro, se eu não estou enganado, no artigo 218, né, no inciso 3, ele diz que é infração gravíssima com suspensão imediata do direito de dirigir. Entendi. Então está descrito na infração que que tem a suspensão. A outra forma que tem um condutor ter a sua habilitação suspensa é a soma de pontos. E a soma de pontos era chegar a 20. Então até 19 o condutor não era suspenso. Né? Chegou a 20, ele tem a sua habilitação suspensa, ele tem que ir até o Detran, entregar a sua habilitação, fazer um curso de reciclagem de 30 horas aulas.
fazer o exame teórico, né, do curso de reciclagem. Lógico que hoje existe o formato EAD. Né? Não precisa exatamente o condutor ir à autoescola. E aí, ele depois passando na prova, ele vai até o Detran e pega a sua habilitação novamente, que estava suspensa, e ele volta a dirigir. Hoje, ele tem 3 situações, mas aí é necessário que a gente entenda uma coisa que as pessoas não estão comentando, que é o exercer atividade remunerada. O que é exercer atividade remunerada? Comprova que uma pessoa, um condutor, ele pode dirigir um veículo que tenha algum adesivo, alguma identificação de uma empresa. Então, se ele utiliza aquele veículo para poder ganhar dinheiro com isso, né, é um trabalho dele, então é uma atividade remunerada. Para o Código de Trânsito Brasileiro, observa-se que quem é o profissional de trânsito são pessoas que trabalham com transporte de pessoas, passageiras, e transporte de carga. Mas existe esse tipo, né, de exercer atividade remunerada, que é uma observação do Código da Carteira Nacional de Habilitação. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora que realmente eu acho que é interessante para nós. Existem igrejas que têm veículos próprios. Sim. E com adesivo, não é? E com adesivo, igreja presbiteriana, não sei se a sua igreja lá tem, nós aqui ainda não tivemos, não, se Deus quiser, nós vamos ter um ônibus aqui top para buscar a galera em casa e coisa boa. Mas o ônibus tá lá, o carro tá lá, o adesivo da igreja. Quem dirige esse carro é um irmão voluntário. Ele é voluntário, mas ele está dirigindo um carro que pertence a uma pessoa jurídica, porque a igreja é uma pessoa jurídica, e esse carro está adesivado. A habilitação dele não está especificado que ele exerce atividade remunerada. Então ele está ilegal? Não, porque não existe penalidade quanto a isso. Ah, tá. Deveria ter alguma coisa que, né? Mas não é o caso. Não é o caso. Mas também assim, no caso, a atividade remunerada, ele não estaria fazendo por remuneração. Ele estaria fazendo uma prestação de serviço voluntário. Mas eu pontuei por causa do adesivo no veículo que está em nome de uma pessoa jurídica. Sim, e o interessante nisso é quando você, por exemplo, está fazendo um trabalho com um veículo e de repente você não está fazendo um trabalho com um veículo. Não necessariamente, por exemplo, eu sou um mecânico e eu vou pegar um carro de uma firma. Será que quando eu pegar esse carro para levar para a minha oficina, eu tenho que exercer atividade remunerada? A sua atividade remunerada não é dirigir, é consertar. Então acaba tendo algumas nuances dentro dessa dinâmica que o próprio código não especifica, né? Não tem muito quanto a isso. Legal. Acabou ficando o exercer atividade remunerada, né? Uma coisa que as pessoas inicialmente pegavam muito, né? E depois elas passaram a não pegar mais por conta do trabalho que elas passavam a exercer. Então a pessoa trabalha 2 anos com o carro, aí depois não trabalha mais com o carro, acha que não vai trabalhar mais com isso, aí retira o exercer atividade remunerada, né? Porque ela acha que depois ela não vai trabalhar mais. Sem falar naquele monte de exame que tem para fazer, né? É o toxicológico. Então, quando você faz o exame, né, quando você escolhe exercer atividade remunerada, você tem que fazer, além do exame clínico, que é obrigatório, você tem que fazer o psicotécnico. Quando você não exerce atividade remunerada, você vai pagar mais ou menos uns R$95 aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas quando você faz o clínico com o psicotécnico, vai para 230. Olha. Então é uma diferença bem grande. E é isso que a gente estava falando até antes, né? Assim, aí você tirava a primeira habilitação e poderia vir lá, atividade remunerada. Você podia colocar e não pagava nada, mas aí você tirava, no meu caso foi assim, eu tirei com atividade remunerada. Fiquei aquele período todo, não exerci atividade remunerada. Vou renovar com atividade remunerada para quê? Se eu vou pagar mais uma perguntinha. Quem já tem habilitação e nunca teve atividade remunerada nela, vai inserir pela primeira vez? Paga os 200 ou recebe isso gratuito como
fosse a primeira vez? Toda vez que uma pessoa que não tem atividade remunerada decide fazer atividade remunerada, ela vai ter que fazer o psicotécnico. Vai ter que Ela pagar vai ter que uns pagar 200 e alguma mais. coisa. Exatamente. Ok. Michel,